Então, vamos chamar o Theo Cury para falar desse assunto, Yuri Pita. Já conosco aqui, Theo, novamente. Porque, Theo, eu queria só que você explicasse, porque quem não lembra exatamente do que foi decidido, do que se trata esse recurso, eu acho que é importante para você situar em que página estamos nessa discussão. Olha, depois de muito tempo, muitos anos julgando, de idas e vindas, esse julgamento começou em 2015. No ano passado, na metade do ano, o Supremo, por maioria de votos, decidiu que não é crime o porte de maconha para consumo pessoal. Então, se uma pessoa for flagrada na rua com até 40 gramas de maconha, essa pessoa não vai responder criminalmente, ela pode responder administrativamente. Então, não vai para a ficha criminal que ela foi flagrada com até 40 gramas de maconha. Então, o que o Supremo aprovou foi a descriminalização. Deixa de ser crime portar até 40 gramas de maconha, desde que seja para consumo pessoal. A ideia com isso é diminuir o preconceito e a régua, estabelecer uma régua para que todas as pessoas respondam da mesma forma. Porque uma pessoa que era flagrada com a mesma quantidade, ou quantidades inclusive maiores, em bairros nobres, por exemplo, da cidade de São Paulo, tinha um tratamento muito diferente de pessoas pobres, pretas, ou pardas, pessoas negras, que eram também flagradas pela polícia em um bairro menos valorizado das cidades onde moram. Então, para que se estabelecesse uma régua, o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão, seguindo o que outros países do mundo que adotam com sucesso esse tipo de política de descriminalização vêm adotando ao longo dos últimos anos. Dito isso, decisão tomada pelo Supremo, descriminalizou-se o porte de maconha para consumo pessoal desde que até 40 gramas. Pois bem, depois disso, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e o Ministério Público do Estado de São Paulo acionaram o Supremo com um recurso chamado embargos de declaração, que tem o objetivo de sanar dúvidas, eventuais omissões, obscuridades, contradições da decisão do Supremo. Então, a Defensoria Pública e o Ministério Público apontam alguns pontos da decisão, indicam alguns pontos da decisão que não ficaram muito claros na avaliação deles e pedem algumas correções para o acórdão final. Pois bem, o Yuri deu uma pincelada, mas, por exemplo, a Defensoria diz o seguinte: questionou um dos pontos em que, na decisão do Supremo, em que o juiz pode considerar que não há crime desde que haja prova suficiente da condição de usuário. Nesse ponto, a Defensoria diz que há uma inversão do ônus da prova em que o usuário tem que comprovar que ele não é usuário, quando, na verdade, é a Justiça ou o Ministério Público que devem apontar que aquele usuário, na verdade, é um traficante se passar de 40 gramas. O ministro diz que não há nenhum tipo de contradição, não há obscuridade, porque o Supremo adotou o critério mais favorável à defesa. Foi isso que o ministro disse e rejeitou esse pedido da Defensoria, que também questionou se os procedimentos para quem for flagrado devem ser administrativos ou cíveis e quem que deve aplicar eventuais advertências ou medidas educativas. O ministro disse de maneira muito clara que essas sanções não são mais penais. Logo, houve-se essa descriminalização, então não responde mais na esfera penal. E que os procedimentos serão decididos pelo Conselho Nacional de Justiça. Por isso que é importante esses recursos serem analisados para que, de fato, o Supremo dê a palavra final e passe a bola para o Conselho Nacional de Justiça, junto com o Ministério da Saúde e junto com a Secretaria Nacional, que trata das políticas de drogas e que fica dentro do Ministério da Justiça, estabelecer todos os critérios para explicar de que maneira haverá essa reprimenda administrativa a quem for flagrado com até 40 ou passando de 40 gramas de maconha para consumo pessoal, de que maneira será tratado, se essa pessoa vai passar por uma medida educativa, de que maneira isso vai ser aplicado. Tudo isso vai ser decidido depois que esse julgamento terminar. Para finalizar, o Ministério Público de São Paulo pediu para esclarecer se essa decisão se limita somente à maconha ou a outros produtos que contenham THC, como, por exemplo, o haxixe e o skunk. O ministro e o Yuri falou isso há pouco. O ministro deixou de maneira muito clara. Em nenhum momento do julgamento se tratou de ampliar para outras drogas. O voto do ministro Gilmar Mendes, no primeiro momento, descriminalizava o porte de drogas em geral. Depois ele afinou, junto com o Luiz Roberto Barroso e outros ministros, somente para a maconha. Então, não vale para nenhum outro tipo de droga que contenha THC. Então, não vale para haxixe, também não vale para skunk. E, para finalizar, o Ministério Público de São Paulo,
questionou ao Supremo se a decisão vale a partir do julgamento ou pode afetar casos de outras pessoas que já estão presas. E não tinha dúvidas com relação a isso. Até porque estão sendo realizados uma série de mutirões pelo Brasil para que as prisões se adequem à decisão do Supremo. Então, sim, vale retroativamente. A gente mostrou aqui, impacta milhares de casos do Brasil, porque é uma decisão que tem repercussão geral. Tudo para dizer que, nesse momento, tem um voto, que é o do ministro Gilmar Mendes, relator desse caso lá no Supremo, para rejeitar todos esses pedidos feitos pela Defensoria Pública de São Paulo, pelo Ministério Público de São Paulo, dizendo que a decisão do Supremo é clara, é nítida e é transparente. Não tem nenhum tipo de omissão, não tem nenhum tipo de obscuridade, não tem nenhum tipo de contradição. É um julgamento que vai até sexta-feira da semana que vem e os ministros vão continuar colocando os votos deles por lá.